Olá pessoal, boa tarde a todas e todos que assistem à TV 247. A gente está aqui ao vivo, tenho uma grande honra de receber hoje nosso convidado, governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, e quem entrevista comigo é o jornalista Paulo Moreira Leite. Eu sou Gisele Federici. Governador, muito obrigada pela presença aqui, pela segunda vez, né? Grande prazer de ter aqui. O prazer é meu, Gisele. Quero agradecer a você, também ao Paulo, e sobretudo saudar a todos e todas que nos acompanham agora nessa conversa sobre o Brasil e sobre o nosso estado, o Maranhão. Exatamente. Então, vou começar fazendo uma pergunta nacional, depois a gente vai falar também no Maranhão. O senhor está no segundo mandato como governador, tem uma boa avaliação, inclusive naquele levantamento que o G1 faz de governadores, G1 que é da Globo, o senhor está no topo ali de governadores que mais cumprem metas, né? Então, contextualizando esse histórico político, o senhor é candidato à presidência da República em 2022? A entrevista começou bem amena, né, José? Uma pergunta bem leve, né? Mas é claro mais fácil que de ser respondido. É muito pertinente, claro, e diz respeito muito ao momento difícil que o Brasil atravessa e, portanto, é um debate necessário acerca de alternativas no futuro. O que eu tenho sublinhado é que, evidentemente, temos que preparar o debate no nosso campo nacional democrático popular, visando as eleições municipais de 2020, visando também a eleição de 2022. Fico muito honrado e feliz com lembranças e com perguntas desse tipo, porque significam um reconhecimento de uma trajetória limpa, uma trajetória honesta, uma trajetória dedicada à luta do povo dos mais pobres, nos 3 poderes do Estado onde tive a função de juiz, de deputado, de governador. Por isso, claro, não é uma questão da qual eu fuja dela e nem me incomode com ela. É natural que isto surja, é positivo, porém há tempo para que as respostas sejam dadas não individualmente, mas sim coletivamente. Porque de fato é assim. Disputar uma eleição majoritária, qualquer que seja ela, em qualquer nível, demanda que você tenha forças políticas que queiram essa representação. E é muito cedo para haver essa definição, de fato seria uma precipitação, eu diria que seria mais do que uma pretensão, seria extremamente pretensioso e, portanto, equivocado alguém nesse momento se colocar como candidato a presidente da República, ou pré-candidato que fosse. Realmente não me coloco nessa situação e o que eu tenho defendido é uma mesa ampla e que todo mundo esteja presente e que a gente faça um debate programático para frente, porque o principal desafio nosso não é apenas olhar para as nossas glórias do passado, é claro que elas são nossas, graças a Deus, pertencem a nós. Nós temos que sempre invocá-las, mas, sobretudo, falar para o futuro. Nós queremos ganhar 2020 nas cidades, ganhar 2022 no Brasil. Para quê? Para fazer um programa nacional democrático popular de desenvolvimento inclusivo, como já fizemos em outros momentos da vida brasileira, e emprestamos, por isso, num programa atualizado. Acho que esse é o principal desafio. E colocar lideranças para conversar, parar arestas, distensionar mágoas do passado, e a isso eu tenho me dedicado. E lá na frente a gente vê, qualquer que seja o papel que me caiba, eu farei assim, com a maior dedicação, a maior seriedade, e realmente penso que em 2022 é o momento mais adequado para a gente decidir qual a tática eleitoral e vencermos a eleição de 2022. Governador, ontem, o senhor Bebiano, que foi um grande personagem na campanha do Jair Bolsonaro, ocupou um cargo no Planalto no início do governo, ele deu uma entrevista dizendo que o presidente Bolsonaro é uma ameaça permanente de ruptura institucional, que ele trabalha para isso permanentemente. Eu queria que o senhor falasse, então, o que o senhor acha disso? O senhor acredita nisso? Como é que o senhor vê se o senhor trabalha com esse cenário até 2022, um cenário desse tipo de instabilidade e ameaça à democracia? Infelizmente, é verdade que ele é uma ameaça institucional. A prática, a conduta dele, esse belicismo, esse extremismo cotidiano, demonstra pouco apreço à vivência democrática, desrespeito ao pluralismo político, às instituições constitucionais. É claro que o Congresso Nacional tem defeitos, como o Judiciário tem, o Supremo tem, mas os ataques, os discursos anti-institucionais que o presidente da República profere não é em razão dos defeitos, mas sim em razão das virtudes, ou seja, do papel de contrapeso que essas instituições, com todos os seus defeitos, objetivamente têm feito a intuitos autoritários, do mesmo modo em relação a governadores, à imprensa, ao mundo da cultura e assim sucessivamente. Então, de fato, há um ethos, um ideário autoritário desde sempre,
e que está instalado hoje no coração de um pequeno grupo que governa o país em torno do presidente da República. O conjunto do governo compartilha do mesmo ideário? A meu ver, não. Ao contrário, eu acho que há pessoas que integram o governo que têm serenidade e compromisso democrático. Porém, nós temos que olhar o vértice. O vértice, o líder que dá a identidade, é o rosto, é a face, é a palavra do governo. E o presidente da República, todos os dias, assula, instiga uma postura de divisão da nação, de dissolução dos vínculos intersubjetivos do passado e do futuro que compõem a própria identidade nacional. Então, de fato, ele é uma ameaça e precisa, nesse sentido, ser contido. Não significa dizer que necessariamente ele vá sair do governo antes de 2022. Acho até pouco provável que isso aconteça. Mas tem que ser contido nos trilhos da ordem democrática. E esse tem sido o meu empenho. Acho que o federalismo, a repartição de competências do presidente, dos governadores e dos prefeitos é um contrapeso a esse poder absolutista que ele almeja, assim como uma repartição horizontal entre executivo, legislativo e judiciário e o papel da sociedade civil e da imprensa. Até aqui tem funcionado, mas é de fato um sinal amarelo poderoso que infelizmente temos a conjuntura. Eu queria que, falando disso, desculpa, seguinte, nós tivemos recentemente aquela crise no Ceará, que foi uma tentativa de criar uma anarquia no Ceará, onde governadores, o senhor inclusive entre eles, tiveram um papel importante no sentido de, bem, se não houver, o governo federal não cumprir o seu papel, nós mandaremos nossa polícia para garantir a ordem no Ceará. Isso é uma atitude meio inédita na República Brasileira e muito importante numa hora de crise desse tamanho. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, queria que falasse do seu papel nisso, porque realmente é uma coisa que fala assim, opa, os governadores não estão assistindo tudo de camarote. Como é que foi isso? O federalismo cooperativo horizontal é uma tendência que nós temos construído no Brasil. Os consórcios são uma expressão disso. Consórcios, tá? E nós procuramos materializar esse conceito em atitudes práticas. Seja na realidade cotidiana em que se compartilham, por exemplo, experiências administrativas exitosas, seja, sobretudo, em momentos de crise como este. Então, nós sentimos que havia, infelizmente, uma atitude, no mínimo, dúbia do Poder Executivo Federal, na medida em que demorou a editar a chamada GLO, Garantia da Lei e da Ordem, quando editou apenas por uma semana, e depois explicitamente disse que não renovaria, objetivamente dando fôlego. A gente espera uma semana para o motivo continuar. Claro. E aí, a prorrogação da GLO derivou desse movimento coletivo de mais de 10 governadores, que felizmente, rapidamente disseram, tudo bem, nós não vamos deixar o governo do Ceará sem condições de garantir a ordem pública, a segurança interna, porque é importante lembrar que na teoria do direito constitucional, do direito administrativo, todo poder corresponde a um dever. Ou seja, se há um motim, uma ameaça à ordem pública, não é um favor do presidente da República mandar forças federais ou a Força Nacional. É um dever prover as condições para que o Estado federado, porque afinal compomos a mesma federação, e portanto que esse ente integrante da federação tenha as condições. Como havia esse risco, os estados se uniram e houve esse movimento. Felizmente houve, neste caso, como uma resposta ao nosso movimento, a reedição da GLO, e com isso o governador Camilo conseguiu cessar essa crise. E quero homenagear o governador Camilo, porque atravessou um momento muito difícil e felizmente conseguiu pôr fim a essa crise muito deletéria ao povo do Ceará. Governador, o senhor falou que tem trabalhado para diminuir, para conter essa frente antidemocrática que é o governo atual. Uma dessas articulações sua é o diálogo com pessoas de diferentes visões políticas. E aí eu vou ler até um comentário aqui do Fábio de Abreu Lima, que diz: governador Dino, cuidado em caixa alta com as suas conversas com os personagens da direita, ele diz. Então eu queria te trazer esse tema, que o senhor conversou com o Luciano Huck recentemente e tem dado declarações na linha de que está feliz que ele tenha pautado a desigualdade e que tenha feito discursos na linha do combate à pobreza, em vez de estar do lado do bolsonarismo, que foi quem ele até já assumiu o voto, né? Mas
que o senhor acredita que ele possa ter mudado. Então, nessa linha de articular pessoas como Lula, né, Luciano Huck, enfim, pessoas diferentes, como é que o senhor vê essa articulação para eleição? O senhor consegue vislumbrar um apoio de pessoas como o Huck a uma candidatura sua, por exemplo? Gisele, eu imagino que para cada desafio você tem uma ferramenta, ou seja, uma tática adequada ao enfrentamento desse desafio. O mundo é plural, a plurivocidade é bonita. Um estádio de futebol com uma torcida só não é o ideal. Então nós temos que partir desta realidade concreta. Desde sempre, as nossas experiências de governo de esquerda, no mundo e no Brasil também, sempre passou pelo diálogo com pessoas diferentes. É claro que o cuidado que o Fábio recomenda me faz lembrar o Ulisses, da história, não Ulisses Guimarães, que se atou ao mastro para não ouvir o canto da sereia. E eu acho muito importante esse cuidado. E eu tenho procurado discernir muito claramente nessa miríade, nessa pluralidade de vozes, as vozes principais, que são as vozes do meu campo político, porém, ouvindo e reconhecendo a legitimidade das outras vozes. Como Getúlio Vargas governou e conquistou passos fundamentais, desde a legislação trabalhista até as grandes instituições de desenvolvimento nacional, como a siderurgia, a indústria automobilística, o petróleo é nosso, numa aliança em que tinha a esquerda e tinha o PSD, um partido de centro, centrista, às vezes até de centro-direita, mas governou. Nós apoiamos Juscelino Kubitschek, que quase não consegue tomar posse. João Goulart chegou a ter banqueiros como ministro. Lula ganha eleição com José Alencar de vice-presidente, um empresário liberal, um homem honrado, faz muita falta ao país, mas não era um socialista, não era um homem de esquerda. Então, eu não sei o que houve, talvez justas indignações contra atitudes pretéritas do chamado centro político, levaram a que houvesse uma ideia que não é verdadeira, não é a melhor, segundo a qual a esquerda deve se isolar. O isolamento na vida, o isolamento na política, nunca deve ser buscado. Às vezes você é levado ao isolamento. Por exemplo, eu me orgulho de ter lutado contra o impeachment da presidenta Dilma, às vezes no mais profundo isolamento. Eu me orgulho desse isolamento. E alguns veem o impeachment da Dilma como esse divisor de águas. Pode ter sido. Não vou mais me aliar. Aí, Gisele, você tem razão, de fato, é o divisor de águas, mas você não pode eternizar a foto do dia do impeachment. Porque nós sabemos que naquele dia nós perdemos. Nós não fizemos 1/3 da Câmara. Então, se você congela aquela foto, significa nos condenar para sempre a perder. E perder não é ganhar ou perder, que é uma contingência da democracia, tem uma consequência. Porque é claro que a oposição é um lugar nobre. E eu lutei muito duramente na oposição durante muito tempo e estou na oposição atualmente no plano federal. Mas você tem que almejar o governo, porque é lá que você executa o seu programa, executa as propostas. E sozinho, ninguém ganha eleição e ninguém governa. Eu governo o Maranhão com 16 partidos diferentes. Não só ganhei com eles, como governo com eles. E o Brasil é assim. A maioria das sociedades é assim. Se você pegar Mandela, sai da prisão, martirizado, perseguido, ultrajado, violentado nos seus direitos elementares. E ele constrói uma aliança e derrota o apartheid. Então, acho que as lições históricas nos ajudam claro, não significa absolver todo mundo dos seus erros, mas olhar mais para frente do que para trás para a gente poder construir um momento novo na vida brasileira. Primeiro eu queria elogiar o raciocínio do senhor, o discurso do senhor. É um discurso que mostra muito bem, que diferencia muito bem aquela pessoa que quer fazer um acordo por qualquer fazer acordo, que está caçando voto, vamos falar assim, e gente que está querendo construir uma aliança política. Vamos dizer assim, então a diferença está querendo construir uma aliança política, eu acho muito bom, porque isso é o debate que tem que ser feito. Não é um debate de baixo nível, é um debate de alto nível. Mas é diante disso aí que eu queria colocar uma seguinte questão. Primeiro, alguns aliados, por exemplo, esse personagem foi dito, o Luciano Huck, ele já declarou que ele não votou, nunca votará, não votou e nunca votará no presidente Lula, nem no PT. Fez uma declaração disso. E não é só isso, ele representa forças que, na minha opinião, porque é claro que nós temos sim que fazer alianças. Getúlio fez alianças, o Lula fez alianças, e se a gente pegar a história do mundo, Lenin
Durante a Revolução Russa, em pleno isolamento, ele trouxe um milionário americano para investir na Rússia. Nada é assim que a vida. A vida, uma hora, você precisa disso. Então, não tem isso aqui. Mas, tem um limite. Ali não é aliar-se ao inimigo. Porque eu não vejo ali, eu vou falar francamente, eu vejo ali uma pessoa que precisa do senhor, que precisa desse prestígio do governador do Maranhão. O senhor sabe que hoje em dia o senhor é uma referência, o senhor é um sujeito quase inatacável no Brasil. Ninguém fala mal do senhor. Pode falar, mas não fala, porque o senhor conseguiu juntar um discurso, coisas que nós vamos falar aqui, que a sua gestão tem muitos elementos que são exemplo para o Brasil inteiro, né? E aí, não é assim, aí o senhor está, assim, se alinhando com um inimigo, que aí é um inimigo. Mas, Paulo, colocando a raposa para tomar conta do galinheiro. Só para acrescentar, é possível separar o programa dessa aliança eleitoral? Mas aí, para precisar as coisas, Paulo, eu não estou me alinhando com o Luciano Huck, pensando em aliança eleitoral. O meu campo político, ideológico, é claro, é conhecido de todos. E eu, por exemplo, a essas alturas não preciso reiterar o def-temor que objetivamente nós tivemos, o PCdoB e eu próprio, de defesa da presidenta Dilma, do presidente Lula. Então, nós não precisamos provar coisas que historicamente já estão demonstradas. O que eu tenho defendido é que em momentos graves da vida nacional, até um preceito bíblico: quem não está comigo está contra mim. Jesus Cristo ensinou isso. Ou seja, se você não forma frente ampla do lado daqui, eles formam do lado de lá. Então, neste momento em que há uma autoridade federal que faz um vídeo nazista, é importante que o Rodrigo Maia, ou o Luciano Huck, ou o Alcolumbre protestem contra isso. Muito importante. Ou o ministro do Supremo. Então, quando eu falo de frente ampla, não é necessariamente aliança eleitoral. Mas eu penso, aqui e agora, na preservação do Estado Democrático de Direito, acho importante que o nosso discurso penetre em outros setores, na tematização de temas que são centrais no nosso programa, a exemplo da desigualdade. Mas sem ilusões. E lembremos que há um aspecto técnico na vida democrática brasileira. As eleições, as principais eleições, são em 2 turnos. Então, não que eu imagine que vai haver uma aliança que a esquerda puxe com o centro, com a direita, em primeiros turnos. É muito difícil imaginar isso. Mas teremos segundos turnos. Então, nós vivemos o segundo turno, Paulo, do Haddad contra o Bolsonaro. É muito difícil perder para o Bolsonaro. E nós perdemos. Mas, assim, e perdemos por quê? Por conta do isolamento. Isso. Em que nós nos encontrávamos. E precisamos superar isto. Precisamos superar no mundo como ele é. Eu não posso ficar esperando sentado que Mário Covas vai ressuscitar. Eu gostaria de ter sido contemporâneo de Mário Covas. Teria aprendido muito com ele. Mas se não tem ele, vamos olhar quem objetivamente ocupa esse lugar. Então, é por isso que eu tenho conversado com todos e reconheço a representatividade de todos e pensando, no mínimo, em alianças eleitorais, que não é o momento atual, pelo menos em segundos turnos você não ficar num quadro de isolamento como nós ficamos em 2018 e conseguimos perder para o Bolsonaro. Algo inimaginável. E perdemos. Para entender rapidamente, o senhor acredita que em 2022 é possível e é necessário, talvez, apostar em alianças que não foram realizadas em 2018, aqueles possíveis aliados que no segundo turno sumiram, foram para casa, viajaram, não vieram, claro. Se aliaram, virão aqui, o desastre de Bolsonaro vai jogar... Paulo, não nos adianta ficar, neste momento, por exemplo, com acusações contra o Ciro Gomes. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que o Ciro tem virtudes e defeitos, como todos nós temos, cometeu atitudes com as quais eu não concordo, por exemplo, nessa questão, mas é alguém que pode ajudar e nos ajuda, e outros tantos, como Lula e Dilma venceram os segundos turnos que eles enfrentaram. Lembremos, nós nunca ganhamos eleição em primeiro turno, nunca. E quando chegou no segundo turno, nós tínhamos alianças amplas e por isso ganhamos. Sacrificou o programa. Às vezes, Gisele, você tem que transigir num aspecto, outro eu poderia citar, política industrial, mesmo a temática do modelo econômico, certas opções
econômicas que foram adotadas, como manutenção do tripé macroeconômico. Superávit primário até onde for necessário. Enfim, uma série de questões programáticas que traduziram a correlação de forças do momento e foi correto. Todas essas concessões que foram feitas foram corretas. E qual é a prova que elas foram corretas? Deram certo. O período mais virtuoso da vida brasileira foi vivido assim. Agora, não é simples, não é fácil, eu reconheço que mesmo, como disse há pouco, a justa indignação com violências, como o impeachment da presidenta Dilma, como a prisão arbitrária do presidente Lula, dificultam o ambiente. Mas nós temos que também ter responsabilidade com o povo, com a sociedade. Nós não fazemos política em nome próprio. E por isso nós não temos o direito de colocar questões pessoais à frente daquilo que é o mais importante para o Brasil. Como têm sido suas conversas com o presidente Lula? É verdade que ele te chamou para ir para o PT? Não, realmente não, porque acho que não seria nenhum debate correto na medida que eu integro, e com muita alegria, a Executiva Nacional do PCdoB. Sou dirigente do PCdoB, sou governador do partido, então, e sendo um partido aliado do PT, esse debate com certeza era incabível. O que nós conversamos, e eu tenho insistido publicamente, e conversei com o presidente Lula já por 2 ou 3 vezes após a sua justa conquista da liberdade, nesse sentido de uma reorganização institucional da esquerda que permita essa noção de amplitude e atualização do programa. Qual é a nossa visão sobre a economia do país? Qual é a nossa proposta em relação ao câmbio ultra desvalorizado que o Paulo Guedes está praticando? Qual a nossa visão sobre política industrial? Qual a nossa visão sobre a questão fiscal no Brasil? Então nós temos que atualizar o nosso programa, desafios que estão aí, o mundo do trabalho, a precarização, a uberização, a destruição dos direitos sociais. Então você tem que ter uma reelaboração do discurso que não é o mesmo da Carta aos Brasileiros de 2003. Se a esquerda comparece em 2022, ou seja, 20 anos depois, com o mesmo discurso de 2002, tem algo de muito errado. Então essa é a questão central que nós temos que enfrentar, e acho que o PT e o ex-presidente Lula são imprescindíveis. Embora eu não integre o PT, mas são imprescindíveis nisso que eu tenho chamado de frente ampla. O senhor usou a expressão mesa ampla aqui na primeira resposta, né? Essa mesa comporta o Lula e o Luciano Huck? O Luciano Huck é muito difícil ele integrar nesse momento, porque ele é do campo liberal. Ele não imagino que ele queira participar neste momento. O Lula participaria, o senhor acha? Mas sem dúvida, é o nosso principal líder. Eu fiz um debate hoje na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, e estavam presentes todos os presidentes das centrais sindicais do país. Todos. É isso que eu chamo de mesa ampla. E cada um tem a sua visão, inclusive sobre aspectos que nós estamos falando aqui. Estavam lá, a CUT, Força Sindical, enfim, a CTB, Nova Central, todas as centrais sindicais, 6 centrais sindicais. Então, temos isso, temos os segmentos religiosos, temos a OAB, a ABI, essas entidades que são ícones da vida brasileira, empresários que estão sentindo o efeito da desindustrialização, mesmo aqueles que aparentam estar contentes com a política econômica estão vendo que ela é uma política econômica para poucos, profundamente transnacionalizada, interesse de poucos, de bancos, de monopólios, então exclui muita gente. Então quando eu falo às vezes de centros, a pessoa fica pensando só em legenda. Não é legenda partidária, centro é um fenômeno social. Nós temos os setores orgânicos organizados dos trabalhadores, o campo socialista, nós temos o campo da extrema-direita, hoje, infelizmente, enraizado, e nós temos uma montanha de gente que não se identifica necessariamente com uma coisa e outra. Este é o centro a ser conquistado. E este centro, às vezes, se referencia num líder ou no outro, e nós temos que buscar canais para trazê-lo para a nossa proposta e mostrar que a nossa proposta é aquela que responde melhor aos interesses da maioria da população e não esse governo para 1% mais rico que é o governo que temos atualmente. Governador, eu queria fazer uma pergunta, que é uma pergunta que sempre surge, o senhor já deve certamente ter respondido, mas eu acho que é importante. O senhor é tido como o governo que paga o melhor salário de professores do país.
E isso é muito importante num país que nós sabemos que a educação é um ponto-chave, assim, um nó górdio para o nosso desenvolvimento. Eu queria que o senhor falasse, como é que um Estado, que nós sabemos que não está nadando em dinheiro, nenhum Estado está, mas o Maranhão certamente não está nadando em dinheiro, consegue essa proeza de pagar bons salários para professores, que é uma coisa importantíssima. Enfim, como é que o senhor faz isso? 6.358. 6.358 para 40 horas, 20 horas na metade disso, ou seja, para 20 horas nós pagamos mais do que o piso para 40, o piso nacional. Então, E aí, Paulo, qual é... Explica qual é o milagre, qual é o milagre? A questão central é que quando você governa, você obviamente não vai conseguir resolver todos os problemas sociais. Eu digo sempre que Jesus Cristo, na minha crença, Deus encarnado, está no livro de João capítulo 1, não conseguiu resolver todos os problemas. Então, não serei eu que vou conseguir resolver todos os problemas. Aí você escolhe na sociedade quais são os temas que você considera como definidores de uma nova governança, um novo rosto. A educação é um consenso retórico, que é a prioridade nacional. Boa. E é verdade que nenhum país de capitalismo avançado no planeta, começando do Sudeste Asiático aos países nórdicos, avançaram sem que houvesse investimento maciço por décadas em educação. Brizola defendeu isso, infelizmente incompreendido ao seu tempo, praticou ao seu tempo. O que eu resolvi fazer? Como você muda do consenso retórico que há para a demonstração prática de que fato é uma prioridade? Alocando recursos. Porque senão vira a retórica tradicional de sempre. Todo mundo está de acordo e ninguém faz. Então eu fiz algumas opções ousadas. Por exemplo, nossa vinculação constitucional para a educação é 25%. Está na Constituição Federal. Eu, ano passado, fiz 30%. Portanto, acima. 30% da receita para a educação. O Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que tem contribuição dos estados, do município, do governo federal, 100% no nosso caso resulta em pagamento de salário de professores. Pela lei, 60% seria salário, 40% custeio e investimento. Eu aplico 100%. Significa dizer que nós não temos problemas? Claro que temos problemas. Eu tenho uma rede escolar gigantesca. O Maranhão é um estado grande, é o tamanho da Itália. 217 municípios. Eu tenho escolas com problemas nesse momento? Claro que eu tenho. Mas nós avançamos. O nosso IDEB era o 22º do país, da rede estadual. Hoje, no último levantamento, é o 13º. Saímos da metade dos piores para a metade dos melhores. Terceiro maior IDEB do Nordeste. Atrás apenas do Ceará e Pernambuco. No último IDEB, esse ano teremos outro. E eu tenho certeza que vamos continuar crescendo. Porque nós fizemos essas opções. E a educação, de fato, é aquilo que pode abrir frestas de esperança para os mais pobres. Porque se não for por aí, como é que esses meninos e meninas vão poder se sentir brasileiros? Como é que você pratica um patriotismo verdadeiro se você não cuida da educação e da saúde? Sem ser esse patriotismo farisaico, que se disfarça de verde e amarelo e tem horror e ódio aos mais pobres e ao povo. Então, cuidar da educação é uma atitude patriótica, também nesse sentido. Então, nós fizemos esses investimentos, estamos fazendo. Nesse mês de março, vamos inaugurar 16 escolas em um mês. Estamos perseguindo a meta das 1.000 obras educacionais entre escolas novas, reformas, reconstruções, escolas de tempo integral. Saímos de 0 para 74 escolas de tempo integral. Temos uma rede de escolas técnicas, ampliamos vagas em universidades públicas. Criei uma universidade pública nova no Maranhão, criando do zero. Vou instalar agora mais um campus numa cidade chamada Estreito, no Maranhão, em parceria com a Prefeitura Municipal. Então, é um movimento que vai produzir resultados. Agora, realmente, você caminha face à escassez de recursos sempre com um binômio. Responsabilidade social, materializada no nosso caso na questão da educação, responsabilidade fiscal. Eu também tenho um teto. Eu também não sacrifico a responsabilidade fiscal em nome das necessidades que são gigantescas. E assim nós temos graduado, sempre caminhando no limite.
E graças a Deus até aqui temos conseguido avançar. Perfeição não temos, mas temos conseguido avançar graças a Deus. O senhor está dizendo que o senhor fez escolhas, né, para investir mais em educação. De onde o senhor tirou para investir mais em educação? E uma pergunta também sobre escolas cívico-militares. Qual que é a sua posição sobre isso? Nós temos no nosso Estado a compreensão de que o nosso dever é prover às famílias do Maranhão um cardápio amplo. E as famílias e os jovens, dentro das suas convicções, escolhem o melhor caminho. Então, nós temos escolas de tempo integral, nós temos escolas de tempo integral com ensino técnico, chamado de educação profissionalizante. Nós temos escolas tradicionais em tempo parcial, temos escolas militares no nosso estado. Desde quando? Há alguns anos, desde antes do meu governo, eu ampliei, inclusive, a gestão da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Agora, não é este modelo ideologizado das ditas escolas cívicas. Explica, porque é importante entender. Ou seja, a gente não está submetido à doutrina da segurança nacional. Nenhum dos meninos lá está sendo educado para combater o inimigo interno. E essa é a diferença. Por isso que nós não aderimos às escolas cívico-militares do governo federal. A partir desse governo. Porque nós identificamos que ela está um modelo totalmente ideologizado, com essa visão desse patriotismo farisaico, mentiroso, falso, e, portanto, nós não vamos aderir a algo em relação ao qual nós não fomos sequer ouvidos. Os estados não foram ouvidos sobre o modelo. Adere se quiser. Então, nós optamos em não aderir. Assim como também, por outro lado, quando nós achamos a proposta do governo federal razoável, nós participamos. Eu tenho discernimento em relação às questões administrativas que são de interesse do nosso estado. Eu dialogo com as autoridades federais. É raro ser convidado, mas quando convidado compareço e procuro colaborar na medida do possível. Neste caso, nós simplesmente não aderimos em relação a isto. E todo esse financiamento advém desses recursos orçamentários, do Fundeb, recursos do Tesouro, e também de uma criação que nós fizemos em 2016 de um fundo chamado Fundo Escola Digna, que sustenta o programa Escola Digna, no qual ingressaram recursos oriundos de operações de crédito, e também doações de empresas, por exemplo, empresas que investem no Maranhão. Então, empresas... Então não houve uma área específica que o senhor retirou? Na verdade, eu alavanquei novos recursos para... E destinou E estou dando este exemplo. A empresa vai se instalar no Maranhão. Sempre há o debate dos incentivos fiscais. E nós dissemos, muito bem, nos ajude, construa escolas. Então, várias empresas... Acho que participam do fundo, constroem escolas, doam recursos para as escolas por intermédio desse fundo. Então, como disse, é óbvio que do ponto de vista estratégico, mais adiante, em outros governos, vai haver um redesenho. Mas nesse momento, aqui agora, é uma decisão, a meu ver, extremamente acertada. Num conjunto de tantas urgências, eu escolhi essa urgência porque ela conforma um projeto de desenvolvimento verdadeiro para o Maranhão. O Paulo fez uma pergunta já sobre a crise no Ceará. Eu queria que o senhor falasse sobre a segurança no Maranhão. Recentemente, o governador de Minas Gerais, o Zema, deu um reajuste de 40% para os policiais. Isso foi bastante polêmico, né, nacionalmente. Queria saber como é que está a relação do governo do estado com a PM. A gente viu crise não só no Ceará, mas também tem ali alguns relacionamentos de governo do estado com o PM que existe a crítica de que o governo acaba não tendo autoridade sobre a corporação. Como é a sua relação? Existe alguma possibilidade de crise de segurança no Maranhão? Nós conseguimos, no nosso estado, Gisele, alguns passos que eu acho que são fundamentais, a exemplo do que nós tínhamos no sistema penitenciário de Pedrinhas. Conhecido de todos que nos assistem, sabem que havia um descontrole objetivo e total. O sistema penitenciário do Maranhão virou sinônimo de práticas negativas, delituosas, enfim. E nós conseguimos superar isto. Isso mostra que há uma mobilização na direção correta das forças de segurança pública, do mesmo modo como, quando assumi a nossa capital, estava na lista das 50 cidades mais violentas do mundo e foi excluída desse rol. Nós tivemos uma redução de 72% em homicídios na região metropolitana de São Luís. Depois o senhor vai explicar por quê, porque essa notícia é boa de explicar, né? Basicamente, nós ampliamos policiais,
Reconhecemos direitos, por exemplo, a promoções, fizemos quase 9.000 promoções de policiais. Fiz no primeiro ano uma negociação que implicou aumento de salário dos policiais militares, então nós temos o sétimo, oitavo maior salário dos soldados da Polícia Militar, e isso se espraia por toda a carreira. De modo que sempre há necessidades, carências, reivindicações, isso é da natureza humana desde sempre, mas eu não vislumbro uma situação assim de crise, de atritos, e também porque eu mantenho uma relação respeitosa. E evito, portanto, que esses discursos, infelizmente, de milicianização das polícias cheguem ao nosso Estado, porque isso também que é o elemento subjacente a essas ideias, uma espécie de união dos corpos armados, legais e ilegais, contra a democracia. Então, como eu tenho proximidade, procuro sempre dialogar, ouvir, e proximidade aos eventos das polícias, compareço, o secretário de Segurança é um delegado da Polícia Civil do Estado, tem uma longa carreira, então tudo isso ajuda. Eu acho que nós temos um ambiente, precisamos sempre avançar, mas um ambiente positivo, de modo que eu não enxergo nenhuma crise na segurança pública, e vamos continuar investindo, novas viaturas. Vou agora, no mês de março, nomear novos policiais, tanto na PM quanto na Polícia Civil, para atualizar os contingentes. Gostaria que fosse mais, mas eu estou no limite da lei de responsabilidade fiscal, então eu não posso passar desse limite, porque não só por razões jurídicas, mas também por razões de compreensão. Se você ultrapassa os limites da LRF, você sabota a governabilidade agora e no futuro, porque os gastos, as despesas com o pessoal são inelásticas. Você, uma vez que implanta na folha, não sai nunca mais. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Vamos continuar esse processo de ampliação, e a receita basicamente foi isso. O investimento em viaturas, chegamos a, se nós somarmos todos os tipos de viatura, motos, carros, etc., caminhonetes, 1.000 viaturas novas no Maranhão. Armamentos, treinamento, capacitação, milhares de novos policiais, ampliamos o investimento, portanto, e com isso conseguimos essa redução expressiva, e vamos continuar reduzindo no estado e na região metropolitana de São Luís. E sobre pobreza, a que o senhor atribui o crescimento da pobreza no Maranhão? Nos últimos anos. Crescimento da pobreza no Brasil. Infelizmente, houve uma apropriação indevida dos dados do IBGE. Por que eu chamo de indevida? Porque se houvesse crescido somente no Maranhão, é claro que eu tinha que responder por isto. Mas cresceu em todos os estados brasileiros, sem exceção. Porque cresceu no Brasil. No caso do Maranhão, isso se dá com mais intensidade, porque em razão da debilidade da nossa base econômica, a dependência histórica do nosso Estado em relação às políticas federais é maior. Então, agora, nesse momento, bloqueia a Bolsa Família, bloqueia benefícios do INSS. É claro que a pobreza aumenta. É uma irresponsabilidade grave que está sendo cometida agora. Rompe-se a política de valorização do salário mínimo. É claro que a pobreza aumenta. Então, é diferente um estado em que a economia mais fortemente industrializada, por motivos históricos, às vezes na internet, aqueles que não gostam do nosso governo e têm direito de não gostar, é um direito democrático que eu respeito, mas, infelizmente, às vezes isso revala nas tais das fake news e diz assim, a pobreza aumentou no Maranhão, aumentou no Brasil inteiro. E é claro que os meus instrumentos de contenção do crescimento da pobreza são menores do que no estado que tem uma economia mais complexa e, portanto, mais forte. Então, nós fazemos uma resistência muito, eu diria até que bem sucedida, porque se nós pegarmos, de fato, tem os indicadores do IBGE, mas nós somos um dos poucos estados que teve resultado positivo no CAGED, ou seja, geração de empregos formais positivo, 3 anos seguidos. 2017, 2018 e 2019, CAGED positivo. Praticamente nenhum estado do país tem 3 anos seguidos essa sequência. E sempre ascendente. O último resultado do Produto Interno Bruto do PIB, divulgado pelo IBGE em 2017, o Maranhão teve o 4º maior crescimento do país, superior a 5%. O Brasil cresceu 1,3%, nós crescemos 5,2%. Então, mostra que a vitalidade econômica, e no médio prazo, é evidente o governo federal ajudando,
E nós temos agora essa luta da Bolsa Família, do INSS, que é uma luta central e que às vezes umas visões elitistas dizem que isso é desnecessário. O Brasil não precisa disso. Todos os países do mundo, mesmo os de capitalismo avançado, mantêm políticas sociais compensatórias. E o Brasil, portanto, precisa manter. A gente está notando assim, o Bolsa Família está sendo esmagado pouco a pouco, já tem 1 milhão de novas inscrições. O INSS está sendo esmagado, as pessoas não renovam as aposentadorias, fica aquela coisa, tem um problema de falta gente, está faltando gente, quer dizer, não falta gente, mas para aquilo faltou, assim, a mão de obra, os trabalhadores estão ganhando menos. Assim, você pode oscilar, às vezes você tem um aumento o mercado de trabalho, mas o salário está baixo, o número de pessoas que ganham menos que o mínimo aumenta. Como é que é? Nós sabemos, imagino que o senhor saiba por que isso acontece. O senhor viu alguma perspectiva disso mudar assim? Essa é uma questão central no nosso programa atualizado da vida brasileira, que é combater a concentração de renda, de conhecimento e de poder na mão de poucos. De fato, o modelo que nos derrotou da eleição de 2018 é esse modelo do salve-se quem puder, da lei da selva, a lei do mais forte. Eles acreditam de fato, ou não sei em que nível de crença, mas pelo menos na prática demonstram acreditar a sério nesse suposto livre jogo das forças do mercado, que nós sabemos que acaba sendo um vale-tudo. E o que nós estamos vendo é exatamente isso. Quando o Estado é absenteísta, é evidente que eu não defendo o Estado gigante, pesado e ineficiente. Mas o Estado, o extremo oposto, ou seja, o Estado absenteísta, que lava suas mãos, o Estado que deixa que cada um se vire, nega a sua própria razão de existir. Quando nós pegamos, por exemplo, o fenômeno da chamada uberização. Isso é uma bomba social, uma bomba fiscal. Tem que acabar com o Uber? Claro que não. Tem que acabar com as plataformas digitais? Claro que não. Mas não pode ser sem regulação alguma. Mesmo os países da Europa regulam. Por que tem que regular? Não é para destruir, é para manter, mas com um patamar mínimo de direitos. Porque essas pessoas que hoje estão sacrificadas nessas atividades por força do desemprego, amanhã elas vão receber que tipo de benefício? No caso de infortúnio, de um acidente, no caso de uma doença, no caso da idade avançada, elas vão receber LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Isso se ainda tiver, né? Se não tiverem destruído. Então, nós precisamos, a sério, cuidar da regulação das novas formas de trabalho, reconhecer que elas existem. Nós não vamos enquadrar todo mundo do trabalho na CLT, gostaria muito, mas isso equivaleria no século XXI a quem achava que conteria a Revolução Industrial no século XVIII destruindo as máquinas. Não se trata de destruir as máquinas, ou seja, nós temos uma digitalização de setores da economia que é irreversível, mas você tem que regular. É uma função clássica do Estado. E, de outro lado, manter vigorosamente políticas sociais em razão da mudança do mundo do emprego. Quer dizer, você não tem emprego formal para todo mundo? Quer dizer, o capitalismo diz isso para as pessoas. Não tem emprego para você. Você não faz parte aqui da sociedade. E faz o quê? De duas, uma. Ou essa gente tem coragem de defender câmara de gás e solução final, exterminar as pessoas, ou, obviamente, a forma civilizada é dizer que o Estado tem que prover condições mínimas de subsistência. Como eu não acredito, talvez pelo fato de ser cristão, eu não acredito que ninguém no Brasil atualmente defenda a Câmara de Gás e solução final, pelo menos me parece que ninguém defende, só resta outra alternativa. Então você tem que ter uma rede de proteção social. E essa rede está sendo ameaçada por esse vale-tudo, que na prática pode significar a Câmara de Gás. Uma Câmara de Gás sem gás. Simbólica, né? Simbólica, mas com efeitos materiais devastadores que nós estamos vendo. O que é negar um Bolsa Família para uma pessoa que tem direito? É negar comida. Aposentadoria. Negar comida para as pessoas, patamar mínimo de existência.
Então isso tem que integrar o nosso programa com muita coragem. Aí tem um outro debate, alguém vai dizer, como financia? Muito bem, tem que fazer reforma tributária para poder financiar os mais pobres. É isso que durante séculos a humanidade construiu. Talvez milênios. Então esse é o caminho. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor, que o senhor está falando uma coisa que, olha, baixou uma luz aqui. Parece assim que, na medida em que você vai eliminando as leis trabalhistas, você vai desregulamentando o trabalho, tudo isso, a sobrevivência passa a depender cada vez mais de programas sociais, cada vez mais da ação do Estado, porque o setor privado não dá conta e não vai dar conta. Claro. É isso, claro. Ou seja, reforma tributária para pagar mais programas sociais que nós temos hoje. Claro, porque veja só, Paulo, todos nós que estamos aqui, as pessoas nos assistindo, achamos bom que você vá a um banco e tenha lá um caixa eletrônico. Eu fui advogado do Sindicato dos Bancários do Maranhão. De lá para cá, nos anos 90, milhares de bancários foram demitidos. Alguém vai cogitar destruir os caixas eletrônicos para voltar pessoas? Não, porque a sociedade vai dizer, não, vai piorar a qualidade do serviço. Muito bem, mas em contrapartida, ao substituir trabalhadores por caixas eletrônicos, os lucros dos bancos chegaram a patamares que eu diria obscenos, mais do que astronômicos, obscenos. Qual é a resposta social se não é quebrar as máquinas? É melhorar a tributação. Pague por isto. Muda o perfil tributário, porque exatamente como esse mundo do emprego, com esta nova onda da revolução científica e tecnológica, exclui pessoas do mundo do trabalho ou precariza, aí mesmo é que você tem que ter a rede social de proteção e de inclusão. Os países capitalistas avançados fazem isso, não sou eu que estou inventando, é só olhar as outras experiências. E aí remete, de fato, à questão da sanidade fiscal do Estado, que envolve uma série de providências, e neste momento eu tenho sublinhado a reforma tributária, porque o Bolsonaro elegeu como meta que o Brasil entre na OCDE. Eu não sei exatamente se ele tem clareza do que isso significa. Ou se ele tem, e é por isso mesmo que ele quer, né? É outra possibilidade. Eu não sei exatamente o que ele está imaginando, mas o certo é que se você comparar o sistema tributário dos países da OCDE, o tal clube dos países ricos, com o sistema tributário do Brasil, o nosso é mais injusto do que o dos países da OCDE. Então, se ele quer entrar na OCDE, comece, por exemplo, tributando lucros e dividendos. Mudando a tributação, tirando do consumo e da folha de salários e colocando em patrimônio. Quem tem helicóptero não paga IPVA. Mas isso está sendo de muito mau gosto, governador. Não paga. Não está sendo populista, governador. Não, mas é verdade. Desculpa. Quem tem moto paga. Quem tem helicóptero não paga. Ah, mas a moto é playboy. Moto é playboy. Então, essas coisas que você tem que debater na reforma tributária. Claro. Às vezes, uma visão tecnocrática diz assim, não, mas o problema fiscal não é este. É a linha conta do não sei o que, não sei o que. Porque isso até seria um percentual menor, né? Sim, mas você tem heranças, fortunas, essas grandes riquezas, patrimônios. Os dividendos, você não paga nada. Herança desses países da Europa, mesmo dos Estados Unidos. O helicóptero é mais simbólico, né? O iate. O iate, o jet ski. A alíquota de imposto de herança é 30%, 40%. Para grandes heranças, o cidadão, a cidadã de classe média que está me ouvindo agora, eu não estou falando do cidadão que tem um apartamento, uma casa que vai deixar para o filho, não é isso que eu estou falando. Estou falando de grandes propriedades, grandes patrimônios, heranças superiores a 10, 15 milhões de reais, que não é a realidade de 99% do povo brasileiro, e que nós temos uma alíquota máxima no Brasil de 8%, a alíquota média de 4%. E vai olhar os países de capitalismo avançado, é 20%, 30%, 40%. Então nós temos que ter um sistema tributário mais justo para financiar o Bolsa Família. Claro, tem que ter. Governador, o pessoal está bastante ansioso aqui para a gente falar sobre a base de Alcântara. Então eu vou ler só alguns comentários e a gente entra nesse assunto. O Gil não vai dar para responder todas as perguntas, tá, gente? Mas vou ler alguns aqui superchats. Dino, você acha que a imprensa estaria segurando a divulgação de podres do Bolsonaro e sua família para as próximas eleições presidenciais? A Betânia Rocha diz, eu sou professora desde 84 e me sentiria honrada em trabalhar no Maranhão. Eu ouço relatos de vários professores e falo, porra, eu queria trabalhar no Maranhão.
Manuel Jefferson diz, governador, haverá nomeações de policiais militares agora em março? Acho que essa é rapidinha para responder, né? Sim ou não? Raimundo Alcides diz, parabéns, governador Dino, educação é um grande investimento com melhor retorno a médio e longo prazo. José Guimarães pergunta, Dino, qual sua posição sobre a base de Alcântara? É a mesma do seu partido? Quais as justificativas? Sou seu fã, saudações. E o Wilton Santos diz, é possível retomar o pré-sal e revogar as reformas trabalhista e previdenciária e reestatizar empresas privatizadas? Cláudio Alves pede aqui o fim da PM e instituições que existem exclusivamente para o mal, assim sobrariam recursos para as polícias civis. Qual a sua posição sobre isso? Sobre a base de Alcântara, o PCdoB ficou em lado oposto no Congresso, né, de outros partidos de esquerda, PSOL e PT. Por que, na sua avaliação, esse acordo não fere a soberania nacional? Como o senhor vê esse acordo? A reflexão com o PCdoB derivou muito das minhas posições, faço questão de dizer isso muito claramente, o debate no PCdoB, que foi puxado por mim, e havia na bancada mesmo dúvidas em relação a isto, e eu faço questão de, muito transparentemente, como sempre, dizer que acredito que nós temos que, em primeiro lugar, olhar a dimensão real do acordo, olhar o problema estrutural. No que se refere ao acordo em si, ele é um acordo de propriedade intelectual, salvaguardas tecnológicas, que não envolve transferência de território para os Estados Unidos, nem para nenhum outro país do mundo. Ele sequer é um acordo que se refira aos Estados Unidos apenas. Ele é um acordo que se refere a qualquer empresa de qualquer país do mundo que use tecnologia americana, ou seja, 80% dos artefatos aeroespaciais lançados no mundo, inclusive por outros países, usam tecnologia americana. Se fosse um acordo de cessão da base de Alcântara, de doação da base de Alcântara, é claro que eu seria contra. O acordo se limita a este escopo, a este objetivo, de garantir que uma empresa da Itália, do Canadá, da França, de Portugal, da Índia, dos Estados Unidos, que use tecnologia americana, tenham regras de proteção do segredo industrial, como o Brasil e qualquer país do mundo faz. Então, o acordo em si, ele fere a soberania, juridicamente falando? Não. O acordo abre espaço a que amanhã os Estados Unidos invadam o Maranhão, invada Alcântara, ocupe militarmente Alcântara. Se os Estados Unidos quisessem fazer isso, não precisariam de acordo para fazer. Basta fazer, se um dia eles quiserem. Em relação ao problema estrutural, a base existe, desde sempre. Infelizmente, no começo, muitos erros foram cometidos. Sou contra qualquer ampliação da base, porque não é necessário. A base existe, ela não funciona. Não funciona porque o país, infelizmente, não desenvolveu um programa aeroespacial próprio. Em 2003, houve aquela explosão do foguete que matou as pessoas. Houve a tentativa de um acordo com a Ucrânia, no tempo do presidente Lula. A presidenta Dilma acabou rescindindo o acordo. A base está lá. Ou fecha, ou funciona. O investimento do povo brasileiro foi feito. Eu defendo um programa aeroespacial próprio do Brasil. E, se Deus quiser, um dia teremos. E aí não precisaremos de tecnologia de ninguém, porque teremos a nossa própria tecnologia, como tentamos ter o nosso veículo lançador de satélites. Infelizmente, houve essa explosão aqui aludida em 2003. Então eu vejo o acordo como um instrumento temporário de usar a base existente, uma espécie de aluguel. Amanhã, se o acordo se revelar nocivo na sua prática, basta o Brasil rescindir o acordo. De modo que eu, como governador do Maranhão, que nosso estado precisa, de movimentação econômica, não poderia me opor a este acordo. Se amanhã o acordo resultar na tentativa de expulsão de quilombolas em outras áreas, porque a base existente não tem ninguém morando. Em outras áreas, se houver, eu serei o primeiro a estar contra. O primeiro a estar contra. Se amanhã isso resultar na alienação do território para os Estados Unidos, eu serei o primeiro a estar contra. Eu analisei aquele acordo e essa foi a razão pela qual o PCdoB, solidário ao governo do Maranhão, solidário ao movimento da sociedade, de instituições universitárias, empresariais do meu estado e várias entidades, acabamos por apoiar este acordo. A crítica é legítima, desde que nós coloquemos as coisas tais como elas são. Em razão do acordo, milhares de pessoas serão expulsas dos seus territórios. Em razão do acordo, não. Este acordo foi assinado.
Aliás, é importante dizer, eu não assinei o acordo. Há gente que pensa que eu que assinei, eu que apoiei. É um acordo nacional, aliás, eu não fui nem consultado. Eu só fui ter Através do PCdoB, o senhor teve influência? Não, depois que ele foi celebrado. Depois. Ele foi acordo do governo federal. Um acordo do governo federal com o governo dos Estados Unidos. Eu fui receber o acordo 15 dias depois dele ter sido assinado. Então, nós poderíamos no Congresso votar a favor ou contra. E eu pedi ao PCdoB que votasse a favor pelas razões que eu informei. O senhor acha que esse acordo pode atrapalhar algum futuro acordo do Brasil com outro país? Por exemplo, com a Rússia? Não, porque se nos for conveniente, bastaria juridicamente nós fazermos a rescisão, a tal que se chama denúncia do acordo, ou seja, você rescinde e celebra outro. Eu fui relator de um acordo com a Rússia, quando eu era deputado federal. Igualzinho o acordo, salvaguarda tecnológica. E não foi adiante, infelizmente. Nós tínhamos acordo com a Ucrânia, que envolvia os salvaguardas tecnológicas. Umas mais, outras menos, mas envolvia. Também não foi adiante. Quer dizer, a base com a Ucrânia não foi adiante. Então, nós tentamos com a Ucrânia, tentamos um programa próprio, tentamos com a Ucrânia, tentamos com a Rússia. Infelizmente, sobrou esse acordo com os Estados Unidos. Vamos tentar, vamos testar. E se for o caso, amanhã revoga o Congresso. Só uma pergunta, eu gostei muito do que o senhor explicou, do que o senhor falou, mas eu queria uma questão assim, não existe uma cláusula nesse acordo que tem áreas da base de Alcântara que brasileiros só poderão entrar com autorização do governo americano? Quando tem uma corrida de Fórmula 1 em Interlagos, tem o box da Ferrari e da McLaren. Se você for lá e quiser entrar no box da Ferrari, você não entra. Ninguém entra. Por quê? Tem um segredo de como eles montam o carro e calibram o carro. Quando a corrida acaba, a Ferrari pega os seus equipamentos, bota dentro do container, vai embora e o autódromo é brasileiro. O que o acordo prevê é que durante eventuais lançamentos, porque veja só, nós estamos falando de uma hipótese. Durante eventuais, não é permanentemente? Não, de modo algum. De modo algum. Não há essa... Isso, infelizmente, é uma fake news. Tá bom, de que é o tempo inteiro. É durante eventuais lançamentos. Então vai ter um lançamento, como eu estou comparando com uma corrida de Fórmula 1. Repito, Paulo, é uma coisa que eu gostaria? Não. Eu gostaria que o Brasil tivesse seu programa aeroespacial próprio. Infelizmente, não temos. Essa é a realidade. Governador, recentemente o site da Intercept publicou uma reportagem que fala sobre alguns casos de desapropriação de comunidades de povos indígenas no Maranhão em nome de instalações de algumas obras, algumas grandes obras. E nessas desapropriações, a reportagem traz várias denúncias de moradores de que houve violência. O senhor chegou a responder, dizendo que não há como a PM não obedecer uma decisão judicial de reintegração de posse. Porém, queria que o senhor falasse sobre a violência praticada, se o governador não tem influência sobre isso. O senhor também argumentou que são obras que estão lá há décadas, né, e que o Intercept estaria falando sobre isso. Mas o Intercept trouxe algumas decisões suas nesses casos. O que o senhor tem a dizer? Infelizmente, essa matéria jornalística pegou casos diferentes, em locais diferentes, em épocas diferentes, colocou tudo debaixo do guarda-chuva da China, e até hoje me parece que mais é a luta geopolítica do que outra coisa. Coisas que, inclusive, algumas delas sequer têm qualquer relação com a China. Colocou tudo no pacote e passou essa impressão falsa que são milhares de pessoas desalojadas, milhares de pessoas dizimadas, e não é esta a realidade. O que acontece é que numa região na ilha de São Luís, houve cumprimento de uma ordem de reintegração de posse reiterada pelo Poder Judiciário em relação a 7 famílias, 7. E quando chega num certo momento, o governador ele pode dizer para a polícia não ir fazer. Alguns acham. O comandante da polícia vai ser preso, o secretário de segurança vai ser preso, o governador vai ser cassado. É razoável? Descumprimento de ordem judicial. Claro. Claro, agora mesmo há um juiz reiterando já pela terceira vez para nós fazermos a polícia fazer um outro cumprimento de reintegração, não a respeito disso. É importante dizer, em relação a outra coisa totalmente diferente em outra região. E nós estamos argumentando, mostrando, há uma comissão de mediação que faz a mediação. Às vezes eu vejo na internet, inclusive essa dita matéria, diz que o governo do estado não mediou. Não é verdade, isso é mentira. Houve dezenas de reuniões, dezenas,
feitas pela Secretaria de Direitos Humanos, com o Judiciário, com a Defensoria Pública, com as famílias, até que chega um certo momento que a ordem judicial é cumprida. Mas houve conversa sobre a forma como isso seria feito? Se a repressão... Claro que sim, Gisele, mas chega um certo momento que a polícia vai lá cumprir. E se há resistência, a polícia cumpre a ordem do Poder Judiciário. Porque a polícia não é minha, não é do Executivo, a polícia é do Estado. Então, nós, durante esses 5 anos que eu governo, não houve 5 cumprimentos de reintegração de posse. 5, ao todo. Mostrando que há uma política de mediação, há uma instituição que eu criei no governo, chamada COECV, que é uma entidade, um órgão de mediação, inclusive com a participação da sociedade, e que tem feito muitos acordos. Neste caso, dessas 7 famílias, não houve acordo. Agora há um debate sobre outras 2 famílias que estão nesta área. Em relação a outros atos, é muito difícil, porque as pessoas não perguntam e misturam as coisas. Uma coisa é um decreto de desapropriação, outra coisa é um decreto de utilidade pública para fins de implantação do empreendimento no território privado. São coisas tecnicamente totalmente diferentes. Ou seja, a reintegração de posse que foi cumprida nada tem a ver com o ato praticado por mim. Irresponsavelmente, sem nos perguntar, escrevem isto. Esta área foi adquirida antes do meu governo. Bem antes. O começo do empreendimento. A reintegração de posse, a ação judicial, antecede ao meu governo, ela tramita há 5 anos. Essas ações judiciais. O governo não é parte nas ações, não é o governo que arbitra a indenização, não é o governo que decide quem vai sair da área, é uma área privada. Existe o Poder Judiciário, existe o Ministério Público, a Defensoria. O nosso papel qual é? Mediar, temos tentado mediar. Agora mesmo em relação a essas outras famílias, eram 6 ou 5, não lembro mais, houve acordo em relação a 3 ou 4, restaram 2, continua a tentativa de acordo, mas chega um certo momento, amigo, que, e eu já tive situações, essas 5 ao todo no governo, em que nós dissemos, bom, chega um momento que não tem solução, a não ser que você acredite que eu possa promover uma insurreição contra o Poder Judiciário do meu Estado, e eu não farei isso. Enquanto eu for governador, as ordens judiciais são cumpridas no limite, ou seja, a negociação, a mediação, chega um certo momento, a polícia vai lá e cumpre a ordem judicial sob comando de um oficial de justiça do Poder Judiciário. Vamos voltar um pouco para o Nacional. O Paulo tem uma pergunta sobre o Sérgio Moro que eu sei. Vamos falar sobre isso. E, aliás, eu queria aproveitar o espaço de vocês sobre essa situação de ordem judicial para, mais uma vez, dizer que eu estou totalmente à disposição para dar uma entrevista circunstanciada, caso a caso. Se quiserem me perguntar cada caso, eu conto a história de cada caso, porque há coisas que eu explico, que eu tomo conta. E, portanto, eu tenho a dimensão dos dados. Agora, o que eu não posso fazer é instituir uma ditadura e que o governador revogue ordens judiciais. Bem, governador, uma das fotos mais lembrantes da sua vida é que o senhor prestou concurso no mesmo ano que o Sérgio Moro. Depois eu fui ver que ele é mais novinho do que eu. Mas você prestou junto? Mesma época, 94. 94, exatamente. 94, e aí o senhor chegou em primeiro lugar. Então, o senhor tem alguma autoridade para falar do desempenho do Sérgio Moro como juiz aí, que virou ministro da Justiça e tudo isso. Eu queria que o senhor falasse assim, como é que o senhor examina, o que o senhor enxerga no Sérgio Moro hoje, acha que como ele desempenhou o papel dele na Lava Jato, como está desempenhando o papel dele como ministro da Justiça, como é que o senhor vê isso? Eu vou começar do mais recente para o mais remoto. Agora, recentemente, no caso da crise do Ceará, ele chamou de greve, escreveu isso, o movimento de amotinados da Polícia Militar do Ceará. Isso é um enorme equívoco. Eu compreendo que eles têm as dificuldades com o chefe dele e a sua base política, mas certamente não é adequado o descumprimento por parte do Ministério da Justiça de uma regra constitucional expressa, segundo a qual corpos armados do Estado não podem fazer greve por uma razão simples. Se corpos armados fazem greve, isso é uma insurreição armada contra o Estado. Então, essa é a razão da existência dessa vedação constitucional, descumprida na prática por esse tweet do ministro da Justiça. Então, me parece que ele tem muita dificuldade hoje de cumprir as missões que
idealmente deveriam ser cumpridas pelo Ministério da Justiça, em razão, inclusive, do contexto no qual ele se encontra. E aí ele acaba sendo levado a situações do tipo, levado que eu digo na prática, não que ele não queira, não sei se ele quer ou não, situações totalmente inadequadas. No momento que o presidente da República fala em fechamento do Congresso, do Supremo, ele é visto desfilando num veículo blindado do Exército. Então, em relação mesmo ao pacote anticrime, uma atitude de muita dificuldade no relacionamento com o Congresso, e depois a personalização de certos temas, a exemplo do juiz de garantias, e levando a uma situação totalmente esquisita em que o ministro se opõe ao seu próprio chefe. Quer dizer, o presidente da República sanciona a lei do juiz de garantias e o ministro da Justiça trabalha contra o ato do seu chefe. Então mostra que realmente há muita dificuldade hoje no desempenho da função de ministro, mesmo na relação com as instituições do Estado de modo geral, mesmo do sistema de justiça, e por isso acho que nós temos perdido oportunidades. Veja o Fundo Nacional de Segurança Pública, foi criado sob a coordenação do ministro Raul Jungmann, no governo Michel Temer. E nós tivemos que ir ao Supremo, os governadores todos, sem exceção, não foi esquerda, todos tiveram que entrar com uma ação no Supremo para obter uma liminar do ministro Toffoli, depois confirmada pela ministra Rosa Weber, para que o governo cumpra o que a lei manda, que é repassar o dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública que pertence aos estados. E com isso se perde tempo. E por que ele bloqueava isso? Uma bela pergunta a ser feita a ele, não sei se foi contingenciamento da área econômica, o certo que nós tivemos que ir ao Supremo. Então, há uma crítica bastante conhecida em relação ao fato de ele, infelizmente, não ter atuado como juiz, ou seja, com equidistância em relação às partes, né? Equidistância significa distância igual de ambas as partes. Se eu, como juiz, permito que você tenha meu WhatsApp para trocar opinião comigo e você é do Ministério Público, eu tenho que dar... Telegram. No caso do Telegram, eu tenho que dar a mesma oportunidade para a Gisele, que é advogada de defesa. Isso é equidistância, porque ele alega, não, isso é normal. Bom, normal se fosse as duas partes. E eu não vi até hoje nenhuma mensagem do... Jamais ele trocando uma ideia com alguém? Com um advogado, dizendo, olha... Pega aqui a decisão, dá uma olhadinha aí, se tá boa. Então, de fato, não havia equidistância e isso sacrifica a legitimidade, fere de morte a legitimidade de uma série de processos, inclusive este que, infelizmente, resultou nessa sentença esdrúxula atinente ao chamado triplex do Guarujá, que sequer deveria estar tramitando em Curitiba. Então, eu acho que essa crítica já conhecida em relação à violação dos deveres funcionais da magistratura, mas eu quero dizer que, infelizmente, mesmo em relação à condição de ministro da Justiça e Segurança Pública, há essa dificuldade pelo fato de ele integrar o núcleo de um governo extremamente belicista e avesso ao diálogo. Essa é uma linha, inclusive, adotada pelo próprio Jair Bolsonaro, né? No trato com governadores, ele traz uma diferença ali, quando o governador é de oposição, quando é de esquerda, enfim, ele traz declarações bastante politizadas e ideológicas, né? O senhor tem uma relação possível com o presidente da República? Ele, decorridos esse período, né, de 1 ano e 2 meses, me convidou para 2 reuniões de governadores, estive em ambas, uma do Nordeste, outra da Amazônia. A do Nordeste foi uma reunião muito curta, durou 5 minutos, talvez 8, 10, com a presença dele, depois prosseguiu com a presença de ministros, em que ele pretendia debater vão da Previdência. E depois, na Amazônia, pela crise do desmatamento. Então, da minha parte, eu mantenho essa atitude em relação a ministros, autoridades federais. Agora o vice-presidente da República vai visitar o Maranhão, estarei lá para recebê-lo, será recebido por mim, pela minha equipe, em torno da agenda da Amazônia. Então, do nosso ponto de vista, é essa relação. Crítica pública, honesta, leal, não faço crítica pessoal, ataque pessoal, não faço de nenhum tipo, agressão à família, nada dessa natureza, tenho lealdade, portanto, tenho firmeza, contundência e incisividade, e cultivo a chamada lealdade federativa. É uma federação, cada um tem o seu papel, então é preciso que você tenha diálogo. Por exemplo, eu tenho obras no meu estado, feitas pelo Exército, e eu que pago.
No caso de uma estrada de São João dos Patos a Passagem Franca, eu que pago a obra do Exército. Agora o Exército vai fazer outras ações e a gente procura ajudar. Então, a lealdade federativa é isso que eu procuro. Infelizmente, é uma coisa até aqui muito unilateral em relação ao conjunto dos governadores. Tanto que não há nenhum governador com o qual hoje haja esse nível de proximidade, que é o desejado. Não por relações pessoais, eu sequer as almejo. Não é algo que me incomode o fato do presidente gostar ou não de mim, achar se eu sou bom ou ruim, o melhor ou pior, realmente não muda nada a minha vida. Mas acho que o ideal é que houvesse um trabalho conjunto nas estradas federais, nas políticas sociais federais, e continuo com essa disposição, de modo que eu espero, quem sabe, haja uma mudança da visão política dele. Não acredito nisto, mas desejo que, quem sabe, ele entenda que o diálogo com os governadores ia ser bom para ele e para o Brasil. O senhor acha que ele, ao compartilhar esse vídeo, chamando para os atos de 15 de março, ele foi antidemocrático? É possível dizer que ele cometeu crime de responsabilidade? É inaceitável que o presidente da República mobilize, ainda que em pequenas redes, pessoas, segmentos, contra os demais poderes do Estado. O artigo 85 da Constituição, que trata dos chamados crimes de responsabilidade, diz claramente que o presidente da República é guardião do bom funcionamento dos demais poderes e também dos Estados federados. Então, é realmente uma atitude imprópria, inadequada, inaceitável, ilegal, ilícita nesse sentido. Houve uma reparação parcial e eu espero sinceramente que esses segmentos ultra-radicalizados, antidemocráticos, que estão chamando esse ato do dia 15 de março, retrocedam. Não porque ache negativo haver mobilização da sociedade, mas mobilização da sociedade em torno de coisas razoáveis. O direito constitucional da Alemanha não aceita a propaganda do nazismo. O Tribunal Constitucional da Alemanha não aceita que haja uma passeata nazista. Ou alguém pode imaginar uma passeata de apologia à pedofilia, de apologia... A liberdade de expressão que extingue o próximo. Ou que extingue direitos que são fundamentais, essenciais. Imaginemos uma passeata com esse mote de fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. Isso ultrapassa a proteção constitucional da liberdade de expressão, porque ela visa destruir a Constituição. Então, a liberdade de expressão ela não chega ao ponto de apoiar aqueles que querem destruir ela própria. Porque se você destrói a Constituição, você destrói a liberdade de expressão. Então, não sei o nível de reflexão que o governo federal tem sobre isso, mas eu espero que essas lideranças todas que encabeçam esses atos objetivamente inconstitucionais, golpistas, violadores do sistema democrático, retrocedam e mantenham uma crítica à instituição, ok, normal, as instituições não são perfeitas, mas não destruir a democracia, destruir a Constituição, e o presidente da República é a última pessoa que pode enviar, nem que seja para sua família, um vídeo desse tipo, porque é incabível. Ele tem uma responsabilidade. O presidente da República tem o poder de nomear, tem o poder de editar normas e tem um poder muito forte que é o poder da palavra. Ele é a autoridade máxima do país e por isso ele tem que ter muito cuidado quando usa a palavra, seja verbalmente, seja em textos escritos. O senhor acha que caberia impeachment por conta disso? O impeachment é um instrumento excepcional. E sustentava isso no tempo da presidenta Dilma, em que nós tínhamos que ter uma noção de proporcionalidade. Ou seja, o impeachment foi previsto no direito constitucional norte-americano para não ser usado. Ou seja, ele é um última ratio, ele é um remédio extremo. Então, ele não pode ser vulgarizado. Agora, nós precisamos observar o conjunto da obra. Se continuam essas atitudes nessa direção o tempo inteiro, é claro que aí o conjunto da obra pode levar a que essa última ratio de proteção seja acionada. Hoje ainda não, seguramente. Vou te fazer uma última pergunta, se o Paulo não tiver mais nenhuma também, para a gente encerrar. Mas ela é muito importante, que é sobre o Movimento 65 e essa conversa de que o PCdoB, esse debate de que o PCdoB pode tirar o nome comunismo, pode tirar o símbolo da foice e do martelo.
qual é o andamento dessas conversas e se o senhor é favorável a isso? Na vida brasileira e na vida de outros povos, as instituições mudam de acordo com a evolução da sociedade. O sistema partidário brasileiro mesmo já assistiu inúmeras vezes partidos mudando de simbologia, nomes, enfim, às vezes até de programa. No nosso caso, nós temos uma perspectiva nacional popular, defendemos a soberania brasileira, a soberania dos mais pobres, defendemos a causa democrática. Esse é o nosso programa. Nós temos um debate interno no partido em razão de novas regras legais, fim das coligações, cláusula de barreira, que colocam dificuldades objetivas ao funcionamento do PCdoB e a outros partidos. O PCdoB de hoje já não é o mesmo de 3 anos atrás. Nós fizemos uma fusão com outro partido, o PPL, o Partido Pátria Livre, que corresponde a também uma corrente histórica do movimento socialista no Brasil. Então nós já fizemos uma fusão, talvez façamos outras, em razão dessas novas regras legais. E é curioso que, durante muitas décadas, acusaram o PCdoB de ser um partido dogmático, um partido muito fechado. Ortodoxo. E, ao mesmo tempo, quando nós estamos discutindo mudanças, nos cobrem exatamente isto, ou seja, que sejamos ortodoxos e dogmáticos. O que é importante é a essência. Eu não tenho nenhuma restrição à palavra comunista, muito ao contrário, tenho dito que ela só me remete a coisas boas, a exemplo de comunhão, partilha. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 e seguintes. Então, essa noção de partilha, de justiça social, está indexada à palavra comunista, comunhão, comunidade, pessoas comuns que se organizam para intervenção política. Então, só me remete a coisas generosas. Mas você não pode ser metafísico, ter uma abordagem idealista que ignore a realidade das coisas, que nós temos regras legais restritivas e nós temos também muita perseguição contra a nossa legenda desde sempre. Nós estamos perto de completar 100 anos e muitas ditaduras já nos impediram de funcionar, estigmatizaram. Então, algum tipo de mudança vai haver. De que tipo? Aí eu não sou senhor individual do processo, porque eu não sou coronel, nem oligarca, nem ditador, nada que o valha. Então nós temos um processo coletivo no PCdoB e eu tenho defendido que o PCdoB proceda a mudanças, eventualmente a fusões. Tenho estudado experiências de outros países, a exemplo da Frente Ampla Uruguaia, da Concertação chilena, depois da própria Frente Ampla chilena, da CDU em Portugal, que resultou na chamada Geringonça, agora o arranjo institucional na Espanha, o Congresso Nacional Africano, o Partido de Mandela na África do Sul. E em todos esses processos nós tivemos participação dos partidos comunistas, socialistas, social-democratas desses vários países. Então eu acho que nós vamos caminhar para algo deste tipo. Por conta das novas regras legais, nós teremos um enxugamento do quadro partidário. Cláusula de barreira cada vez mais alta, fim de coligação, você vai diminuir os partidos. Então o PCdoB vai se juntar em frentes amplas com outros. E nesse processo você cria a legenda eleitoral. O PCdoB vai ser extinto? Não, não vai ser extinto. Mas ele deve sofrer um processo de mudança, passar por um processo de mudança, como nós já passamos ali com a fusão com o PPL. Então eu não dramatizo isso, acho que é um processo em curso, ano que vem vamos decidir, e o que é importante é a manutenção da nossa identidade histórica e do nosso programa. Governador, só uma coisa, quando tira a palavra comunismo, que tem essa carga histórica imensa, não parece que está abandonando um projeto? Assim, eu vou falar assim, sabe? Ou abrindo mão para se encaixar assim, como é que o senhor se sente assim, entendeu? Eu falo assim, puxa, os comunistas não estão mais. Não, Paulo, quando você vê uma parede, você marcha contra ela e fica batendo com a cabeça contra a parede, só se não tiver jeito. Ou seja, você encontra uma dificuldade. Você tem que procurar lidar com ela. Então, essa dificuldade, introjetada ideologicamente muito fortemente pela extrema-direita no Brasil, no mundo. E de modo absolutamente inusitado, injusto, né? Às vezes, quando eu entrevistas, eu falo, não, eu sou católico, sempre fui. E aí vem aqueles comentários na rede social, como pode um filiado? E a pessoa quer entrar na minha fé, ele quer entrar na minha cabeça, no meu coração, na minha história de vida e impor que eu não posso ter opção religiosa.
que é uma coisa realmente alucinante. A que nível o preconceito leva? Então, eu te diria, é o ideal? Não, mas é o que temos. E outros países já passaram por isso, a Itália, enfim. Então, você faz mudanças, o que é importante é você não mudar de lado. O PCdoB tem lado e vai continuar a ter, que é o lado do povão, da massa trabalhadora, desses excluídos. O lado da bandeira nacional, da defesa do Brasil. Então essa é a nossa trajetória. E eu me orgulho muito embora tenha sido durante muitos anos também do PT, mas eu me filiei ao PCdoB em 2006 e disputei muitas eleições com a nossa legenda, perdi algumas, venci outras. Ótimo, venci agora. A mais difícil. Venci 2 em primeiro turno, então eu tenho uma certa, digamos, legitimidade para sustentar que nesse momento, diante de novas regras legais e também desses ecos das ditaduras, você faça mudanças, mas preservando a sua perspectiva mais importante, que é servir de voz àqueles que menos têm, àqueles que precisam de nós como seus representantes, para que eles não sejam destruídos pela lei da selva, pelo vale tudo, por esse ethos da destruição e da concentração de riqueza, que é esse ultracapitalismo temperado pela lógica da casa grande, da escravização negra, que muitos, neste momento, objetivamente propugnam. E nós temos outra perspectiva histórica e vamos continuar a tê-la, independentemente de qual seja a mudança concreta que a gente venha fazer no próximo ano. Muito bom. Eu queria agradecer os últimos superchats que chegaram aqui. Eu não vou conseguir ler tudo, mas só agradecer o Esdra Santos, Pedro Lula Cândido, Haroldo Bonâncio, Cláudio Alves, Predador SK8, enfim, muitos comentários chegaram aqui. Eu agradeço também, pessoal. Eu lamento muito, mas eu agradeço a todos que precisaria de mais uma horinha aqui para a gente responder tudo. Mas é um motivo para voltar, né? Muito obrigado a você, até porque, Gisele, a tua primeira pergunta, ela pode ser feita muitas vezes, né? Não é? Não, mas... Hashtag fica a dica. Pode voltar como candidato oficial. Quem sabe, né? Exato. Quem sabe. E aí ela nem será feita mais. A gente vai falar de programas, né? Quem sabe. Vamos Governador, lá. muitíssimo obrigado pela entrevista. Um prazer. Obrigada, Paulo. Obrigada, gente. Todo mundo que assistiu. Prazer. Tchau, pessoal. Eu sou professor Ladislau, sou professor de Economia da PUC de São Paulo e eu queria recomendar muito vocês fazerem a assinatura do 247, porque nessa época de fake news, de fake globo, de fake mídia, a gente ter boa informação é absolutamente vital. E a maneira da gente ter isso é dar suporte aos grupos independentes que trazem a notícia decente, uma notícia e uma análise que a gente precisa.